Olá, tudo bem? Bispo Valdivino de novo, mais uma vez. Vamos estar dando continuidade aqui aos nossos estudos, introdução aos estudos teológicos. Esse que será o nosso 10º vídeo, a nossa 10ª aula, se eu não estou enganado, né? Nós estamos aí avançando, graças a Deus. Vamos continuar. Nós vamos falar agora no ponto 6 sobre áreas da teologia, que diz assim: a teologia se expressa em vários segmentos, a depender do propósito que se tem com cada área dela. Veremos 3 dessas áreas teológicas, que basicamente nos dará a direção necessária para o devido entendimento de como se faz teologia. Ou seja, quando nós falamos teologia, a impressão que temos, em primeira vista, é que é uma coisa só. Não, mas daqui para frente nós vamos começar a conhecer as áreas da teologia, as áreas específicas que ela tem para abordar cada assunto, para elucidar cada entendimento da teologia. Então, ela tem algumas áreas, e nós vamos ver as principais delas, que são a teologia sistemática, teologia bíblica, que sempre ela estará junto com a teologia exegética, e teologia histórica. Essas 3 são as principais áreas da teologia, e nós vamos conhecer cada uma delas. Por exemplo, a primeira, 6.1, teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Você que está iniciando nos estudos teológicos, precisa então já ter esse conhecimento agora, nessa aula de introdução. Diz assim: o estudo da teologia sistemática abrange tudo sobre a Bíblia, de forma ordenada, como um conjunto. O objetivo é promover a unidade do ensino das Escrituras, dando aos alunos uma visão ampla acerca da Bíblia. Em outras palavras, a teologia sistemática não foca em um único autor bíblico, como Davi ou Paulo, por exemplo, ou um único tema bíblico, mas sim em todo o conselho de Deus. Então, explicando aqui, a teologia sistemática, ela vai olhar toda a Bíblia. Só que o diferencial é que ela vai pegar cada assunto e separar. Ela vai separar cada assunto. Todos os assuntos doutrinários, ensinamentos, eles estão dentro da Bíblia Sagrada, tudo misturado. Novo Testamento, Antigo Testamento, vários livros estão lá. A teologia sistemática, o que ela faz? Cria um sistema. Ela cria um sistema para trazer facilidade de entendimento. E diz assim: a teologia sistemática inclui e relaciona todas as doutrinas bíblicas. Por priorizar o estudo bíblico por completo, a teologia sistemática não permite que um tema ou doutrina das Escrituras seja excluído do campo de estudo. É comum alguns grupos de pessoas se interessarem por uma doutrina específica, mas o trabalho da teologia sistemática é considerar todos os conceitos para estudar a Bíblia de maneira organizada. Então, não tem um assunto preferido, um assunto predileto que a teologia sistemática vai escolher. Não, ela vai pegar todos os assuntos que forem importantes, ela vai separar, sistematizar, criar uma forma mais fácil e organizada para que nós possamos compreender. Nesse curso, nós vamos estudar 10 áreas da teologia sistemática, quando chegar o momento certo. A teologia sistemática jamais negligencia qualquer parte da Bíblia, pois tudo nela é essencial para conhecer todos os seus ensinamentos e sua história. A teologia sistemática auxilia a estudar doutrinas bíblicas de modo ordenado, criando uma estrutura verdadeira para pensar e abranger toda a pesquisa necessária para compreender a Escritura. Então, olha aqui, a função da teologia sistemática. Ela vai criar esse sistema, vai criar uma estrutura organizada, que vai nos facilitar quando nós formos fazer pesquisa, quando nós formos estudar, né, como é que nós devemos agrupar essas pesquisas de maneira correta. Então, a teologia sistemática, ela vem fazer isso para compreender o todo da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, a teologia sistemática é um dos campos de estudo mais importantes sobre Deus.
do ramo de estudos da teologia, a sistemática é uma das mais relevantes, justamente por abranger toda a Bíblia. Então, fica aí já o recado, né, desde já dessa disciplina, que ela é muito importante. Se você quer conhecer em detalhes, daqui a pouco nós vamos ver as áreas da teologia sistemática. Se você quer conhecer em detalhes todo aquilo que Deus revelou, todos os ensinamentos, então a área certa para isso é conhecer e saber teologia sistemática. As principais áreas da teologia sistemática. Então nós vimos que a teologia, ela se divide em área. Teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica. Dentro da teologia sistemática, ela tem as suas divisões. Então vamos ver. Doutrina de Deus, também chamada de teontologia, ou teologia propriamente dita, estuda o ser de Deus, seus atributos, sua vontade, suas obras. Nós vamos ter uma disciplina só desse ponto aqui, onde nós vamos estudar o ser de Deus e os seus atributos, as suas obras, quando nós estivermos lá em teologia sistemática. Outra área, doutrina do homem, chamada de antropologia bíblica, né, que vai ter uma visão do homem, claro, que dentro de uma perspectiva bíblica. O que a Bíblia diz sobre o homem, como ele veio a existir, como ele é, e etc. E essa matéria estuda a criação e a natureza do homem. Nós também veremos uma área de teologia sistemática que vamos estudar antropologia. Doutrina do pecado, estuda a origem, a natureza e a abrangência e as consequências do pecado. Essa matéria também é chamada de hamartiologia. Nós vamos também estudar ela separadamente, um momento só com ela. Depois, doutrina dos anjos, chamada também de angeologia ou angelologia, que é a mesma coisa. Nós também teremos uma disciplina. Essa matéria estuda o que a Bíblia diz sobre a existência dos seres espirituais, né? Os anjos são seres espirituais. Doutrina de Cristo, chamada de cristologia, dentro da teologia sistemática. Nós vamos também estudar essa disciplina. Nós vamos ver tudo que a Bíblia fala sobre Cristo, sua divindade, né? Sua humanidade, seu poder, vamos ver tudo. Depois a doutrina do Espírito Santo, ou também chamada de pneumatologia, que estuda a pessoa e o ministério e os dons do Espírito Santo. Nós também vamos estudar essa disciplina. Doutrina da salvação, ou soteriologia. Nós vamos também estudar tudo com respeito à salvação, tudo que implica a nossa salvação, essa doutrina da teologia, essa teologia sistemática, melhor dizendo, estuda toda essa doutrina, chamada soteriologia. Depois, a doutrina da igreja, ou chamada também de eclesiologia. Essa matéria, ela estuda a natureza e o governo e as ordenanças da igreja. O que a Bíblia fala sobre igreja? Será que nós podemos governar a igreja da forma que nós quisermos? Ou a Bíblia tem também diretrizes para nos ensinar como nós devemos nos portar e também governar a igreja? Então é estudado dentro dessa doutrina, eclesiologia. Depois nós vemos a doutrina das últimas coisas, ou também chamada de escatologia, que estuda, essa matéria trata das questões que envolvem a consumação do presente, da presente era, e a vinda do estado eterno. Estuda o fim dos tempos, o fim do mundo. Estuda a volta de Cristo. Nós também vamos ver o momento para cada uma dessas áreas aqui. Você vai ter um momento especial com cada uma delas lá para frente. Nós vamos estar estudando um desses módulos aqui. Ok? Aqui no ponto 6.2, nós temos a teologia bíblica. Nós vimos então que a teologia se divide em 3 áreas, que é a teologia sistemática, a teologia bíblica e a teologia histórica. A teologia sistemática divide cada assunto da Bíblia, cada doutrina, cria um sistema de estudar para facilitar a compreensão. Agora, a teologia bíblica. O que é a teologia bíblica? Se você abrir qualquer livro de teologia sistemática, encontrará um resumo das doutrinas cristãs. A partir de um número de temas doutrinários, o teólogo estrutura o seu livro.
Os capítulos recebem os nomes destes temas, como salvação, doutrina da igreja, pneumatologia e outros. Parte-se dos temas para a discussão teológica, numa sistematização do pensamento. Isso é a teologia sistemática. Agora, a teologia bíblica, diferente, né? Já num livro de teologia bíblica, parte-se para o texto bíblico e o teólogo deve deixar que os temas surjam a partir da leitura do texto. Uma teologia bíblica do Antigo Testamento, por exemplo, tem a preocupação em descobrir quais são os temas teológicos nos quais os autores do Antigo Testamento estavam interessados. Então, na teologia bíblica, parte-se do tema. Ele tem aquele tema, o Espírito Santo. Ele vai pesquisar na Bíblia tudo sobre o Espírito Santo. A teologia bíblica já é diferente. Você entra no texto e deixa o texto falar sozinho. Você vai ver qual era a preocupação do autor a escrever aquele texto. Que revelação tem ali, o que é que está envolvido ali. Então, o texto fala sozinho. Isso é a teologia bíblica, né? Temos, então, questões do tipo, vamos ver aqui dentro da teologia bíblica. Quais são as preocupações teológicas de Isaías? Então, quando eu entro no livro de Isaías e leio ele com essa visão da teologia bíblica, eu quero saber quais eram as preocupações teológicas dele, qual é o assunto que ele está tratando, tá? Que ideias aparecem com frequência no Pentateuco? Qual a situação dos leitores de Abacuque? Por que Crônicas e Reis narram os mesmos eventos de formas diferentes? É possível que os textos diversos da Bíblia formem um todo coerente? Isso, então, são as perspectivas do estudo da teologia bíblica. Por isso que ela está aliada à exegese, né? À hermenêutica. Por quê? Porque eu vou aprofundar nos textos, nos originais, no grego, no hebraico, os quais foram escritos a Bíblia. Então, o texto, eu vou tirar do texto as informações, né, para que eu possa saber as ideias fundamentais. Diferente da teologia sistemática. Teologia sistemática, eu já tenho essas ideias, eu vou agora só agrupá-la para me saber ter uma direção mais coerente, mais adequada. A Bíblia tem sentido coerente em seu início, meio e fim. E cabe à teologia bíblica descrever como Deus trabalha desde a fundação de um jardim até a construção de uma cidade. Do Éden até a Nova Jerusalém. Então, o papel da teologia bíblica é fazer essa investigação completa da palavra de Deus. Deixar o texto falar sozinho. Como vários autores têm chamado a teologia bíblica. Veja bem, teologia bíblica é desvendar o drama das Escrituras. É o plano da promessa de Deus. É o entendimento a respeito de Deus e do mundo obtido a partir das Escrituras. Então, isso aqui é teologia bíblica. A teologia bíblica ainda se divide em teologia bíblica do Antigo Testamento e teologia bíblica do Novo Testamento. Por quê? Porque quando ela vai envolver contexto do Antigo Testamento, é teologia bíblica do Antigo Testamento. Quando ela vai se envolver com a teologia do Novo Testamento, é teologia bíblica do Novo Testamento. Assim, nós vamos, então, formando um conhecimento total e geral da Bíblia. Em resumo, produzir teologia bíblica é tentar encontrar coerência ao longo da narrativa bíblica. Nesta atividade, entendemos melhor a Bíblia e, como consequência inevitável, conhecemos melhor a natureza do Deus vivo que transforma as páginas e letras em sentido e propósito. A importância da exegese bíblica, para não dizer de sua necessidade, reside no fato de que ela possibilita uma compreensão mais exata do sentido de um texto bíblico e, por conseguinte, fornece bases para uma construção teológica melhor e fundamentada. Então, ou seja, quando nós falamos em teologia bíblica, ela caminha junto com a teologia exegética, ou exegese. Né? Na aula de interpretação bíblica, nós vamos ver um pouco sobre isso.
Então, a exegese, por quê? Porque ela vai lá nos originais, ela vai examinar o que estava lá no profundo. Então, a teologia bíblica é esta área da teologia que estuda a Bíblia toda, mas no sentido de não criar nenhum sistema teológico. Estuda ela no seu todo, no seu completo. Diferente da teologia sistemática, que separa cada parte. A diferença básica é isso. Tudo é estudar teologia. Tudo é estudar a palavra de Deus. Mas você vai encontrar teologia bíblica e vai encontrar teologia sistemática. São áreas da mesma teologia. Terminamos aqui esta aula e voltamos em seguir com mais uma aula. Até lá, fique com Deus.